Depois de perderem tudo em um incêndio ocorrido em 2005, os moradores ainda correm o risco de pagar pela demolição do prédio, que aconteceu ano passado. A reportagem conversou com uma dessas pessoas, Maria Helena Dias de Oliveira. Ela afirma que ainda amarga os prejuízos e sofre com a indecisão diante do processo que arrasta por anos. Olha, se eu te falar que é fácil, não é não. Tem que ter muita fé em Deus para a gente aguentar. Porque dia 22 agora de fevereiro fez 10 anos que a gente paga aluguel. 10 anos com uma vida ainda toda desorganizada, porque perder é uma coisa muito difícil, era o que a gente tinha. E quando você começa uma vida com 20 anos, com 30 anos, é uma coisa, mas aos 60 anos, 70 anos, todo mundo sabe das dificuldades que a gente ainda se encontra. E a nossa perda foi total, foi tudo. E eu tinha 2 filhos também para estudar na época. Agora, nós estamos precisando muito de rezar para os nossos governantes, para as pessoas que administram o nosso país, a nossa cidade, porque aonde está a fé, aonde está a nossa esperança da boa vontade de cada um? As pessoas põem fogo no que é da gente, a gente toma prejuízo irreparável e ainda temos que pagar pelo nosso prejuízo? É importante ressaltar que vocês não foram contra a demolição do prédio. Nós não fomos, porque do jeito que nós viu lá a situação, estava para cair, né, a qualquer momento, e quantas vidas ainda poderia ser prejudicada com uma coisa daquela. Agora, é justo que nós paga pelo aquilo? Não, é a prefeitura, que é o Estado que tem que pagar. Nós não. Se eu tivesse 50 mil reais, eu ia dar entrada num lugar para eu morar e financiar o restante, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu estou vivendo com muita dificuldade há 10 anos. Então, arcar com mais esse prejuízo Não é um baque tem, muito grande. Né? não temos condição nenhuma. Eu não tenho condições financeiras nenhuma de fazer isso. Meu marido infartou na época, eu tive problema sério de saúde porque eu tive que trabalhar com excesso. O que mais esperam de nós? Ainda há um processo correndo em relação àquele dia. Aquele né? dia que ainda não decidiram nada até hoje. Nada. E vocês ficam naquela incerteza, né? E vivendo os prejuízos. Só assim, e os anos vão passando, a gente vai, né, a idade vai chegando e a falta de saúde e a gente com todas as dificuldades e todos os prejuízos. Em relação ao crime do dia, você acredita que vai ser possível apontar um responsável? Você acredita que a justiça vai? Eu acredito, com certeza, com certeza, com certeza que eu acredito. Agora, não é justo que eu pague. A casa era minha. Eu não fiz mal para ninguém, eu não fiz nada de errado. Agora eu tenho que sair dela, eu tenho que pagar ainda? A novela que envolve os proprietários do edifício Joaquim Rosa de Oliveira ainda tem desenrolar de seus capítulos na Justiça. A decisão de dezembro de 2013, proferida pelo juiz Alexandre Ferreira, autorizou a demolição do prédio. A Prefeitura realizou no dia 2 de janeiro de 2014 a licitação para contratar a empresa responsável pelo serviço, que aconteceu em maio do mesmo ano. O Diário conversou com o advogado Pedro Carlos Santos Júnior, que defende 7 ex-moradores do prédio. Ele explica que a decisão proferida não deixou seus clientes insatisfeitos do ponto de vista da necessidade da demolição, mas gerou outros questionamentos. Com relação à demolição, foi um processo à parte de iniciativa do município, né, da Prefeitura Municipal, e que ela, com a intenção de resguardar, evitar acidentes com relação à sociedade, ela entrou com um processo para fazer a demolição. A Justiça entendeu que seria, positiva essa demolição. Os nossos clientes também, os ex-moradores, também concordaram com essa demolição, tendo em vista que o prédio, ele não tinha como restaurá-lo, e nem eles voltarem a morar no imóvel. Aí o processo foi favorável ao município e nós fizemos um recurso não contra a demolição, mas sim contra o custeio dessa demolição. Que a sentença, e inclusive a pedido do município, o que foi acatado na sentença, é que os antigos moradores, eles poderiam ser chamados a pagar essa demolição.
Então, diante disso, nós fizemos um recurso ao tribunal para, né, tentando demonstrar o que realmente é verdade, que eles não tiveram nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa pelo incêndio, pelo sinistro que ocorreu, e estamos tentando reformar essa sentença nesse aspecto do pagamento da despesa lá da demolição do imóvel. Quanto ao outro processo, ele ainda está em encaminhamento, está faltando fazer uma audiência de instrução, está faltando fazer uma citação, de uma das pessoas contra a qual nós entramos, para que ele dê um andamento. Eu acredito que esse ano de 2015 já tem alguma novidade nesse sentido, do aspecto do processo principal, aquele que é voltado para a indenização, dessas famílias que ficaram sem os seus imóveis. O advogado Alexandre Vitor representa uma das partes. Ele apresenta a versão do seu cliente. Na verdade, ainda tem um processo penal. Esse processo penal está ainda discutindo a autoria do delito, né? Ainda não está comprovado. Há um recurso em que acreditamos que no tribunal poderá sim haver um êxito condenatório e modificará toda a relação entre indenizante e indenizandos, né? O processo de indenizatório que foi proposto pelos condôminos, em tese ele não está adstrito ao processo criminal, mas todavia, em havendo um êxito condenatório, vai se tornar um título para os condôminos, inclusive a minha cliente, que também é proprietária do imóvel. Por que esse processo se arrasta tanto tempo? Qual a dificuldade? Já são 10 anos que se passaram. Esse processo foi manejado primeiramente de forma individual. E tratando-se de condômino, foi necessário então que se procedesse com a conexão dos autos, né? Isso já facilitou. O processo civil permite uma série de teses defensivas e também atos processuais que atrasam o processo. Aliado a isso, estamos numa comarca em que há um número exagerado de processos para cada magistrado. Isso também torna os processos um pouco mais lentos, né? Ainda que não se aponte um culpado pelo crime, há uma expectativa em relação, pelo menos do ponto de vista de indenização? Sim. Das pessoas? Obviamente que a condenação de um incendiário facilita para apontar as responsabilidades no acontecido. Todavia, não apontando, ou seja, se o tribunal entender que não se chegou a ter uma prova segura do incendiário e não havendo aí nenhuma condenação, o que se deve discutir é a responsabilidade objetiva de quem estava na posse do imóvel, quem exercia essa posse e onde iniciou o fogo, né? O incêndio. Essa pessoa tem aí, em tese, a responsabilidade objetiva. Lembrando que o prazo prescricional para indenização não está correndo porque o artigo 200 do Código Civil prevê a suspensão da prescrição até que se decida uma ação penal em que se está discutindo a autoria. Sim, acredita-se que esse ano já se tenha uma decisão a respeito desse Olha, caso? em subindo agora esse mês os autos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu acredito que no segundo semestre possamos já ter um julgamento desse processo, que, na minha opinião, não é um processo de autoindagação.